A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, paz do Senhor Jesus, nós estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente hoje, é que daqui a pouquinho eu recebo o pastor Sérgio Souza para a gente tratar do assunto da última escola bíblica dominical, do assunto que é o tema do programa de hoje. Antes disso, eu já vou começar fazendo aqui o seguinte, eu vou compartilhar com você as participações que foram enviadas para nós no programa Anunciando o Evangelho Eterno. Você está vendo aí na tela, está aparecendo o QR Code. E como é que funciona? Você aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ser redirecionado para o WhatsApp. Ali no WhatsApp, você faz então manda para nós um texto, interage com a gente. A interação é sempre muito boa, a gente fica muito feliz quando recebe as suas mensagens. E aqui no começo do programa, essa interação é para você falar sobre a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para o grupo ali que você tem, que discute sempre o que foi abordado aqui no programa. Se você quiser, pode fazer inclusive isso, fazer um grupo na sua igreja. Olha, eu também assisto o programa sempre, vamos discutir um pouquinho sobre isso, como é que foi falado, aquele aspecto, aquele outro aspecto. Isso é muito interessante, isso é obra, isso é corpo, isso é a experiência que nós vivemos de aperfeiçoamento da doutrina na nossa vida. Quanto mais a gente mergulha na doutrina, quanto mais profundo a gente vai, mais a gente cresce, mais a gente se fortalece. Isso é uma bênção, tá bom? Então, você tem 2 maneiras de participar. Uma delas é por texto. Lá no WhatsApp você pode escrever o texto e mandar pra gente. Outra forma que a gente também vai trazer aqui para você ver é através de vídeo. Você pode gravar um videozinho curto de até 30 segundos falando sobre a importância do programa para a sua vida, para a sua família, enfim, isso para nós é uma bênção. E a gente sempre escolhe alguns para trazer aqui. Então agora, nós vamos passar para você aqui 2 participações que vieram por escrito. Veja aí na tela. A primeira participação veio de Curitiba, Paraná, e quem enviou essa participação foi a nossa irmã Roseli Andrade. E a Roseli diz o seguinte: o programa é maravilhoso, engrandece nosso entendimento sobre as coisas do Senhor e, com isso, nos proporciona muitas bênçãos. Obrigado, Roseli, pela sua participação. Também o Thales Ferreira, que é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, diz o seguinte: esse programa tem sido uma grande bênção para mim e para a minha esposa desde a época da pandemia. Além dos ensinos e revelações maravilhosos, podemos interagir pelo YouTube e ainda também acompanhamos a programação no canal 126 via antena parabólica. Olha só que maravilha que o Thales escreveu aqui. Veja bem, você também pode ter esse sinal na sua casa. Deixa eu explicar rapidinho aqui. Para você ter a antena parabólica na sua casa, essa antena convencional, qualquer marca, ela funciona.
antena parabólica, aquela de 80 centímetros. Você coloca na sua casa, você pede ao instalador para apontar para o satélite D2 da Embratel. E se ele apontar, você vai ter aberto, né, na sua casa vários canais convencionais de televisão, esses canais abertos que você tem na sua casa para quem mora na capital, você vai ter todos eles. Quem mora no interior, você vai conseguir acessar os canais abertos. Só que lá tem um canal nosso, que é a TV Manaim. Aliás, 2 canais nossos. A TV Manaim, canal 126, e a Rádio Manaim, canal 381. São 2 canais, um de rádio e um de televisão dentro desse sistema, tá certo? Muito bem, mas nós tivemos também participações em vídeo. Eu vou falar para você agora quais foram. A primeira participação que nós vamos mostrar para vocês é de uma família, o nosso irmão Léo, o nosso irmão Marco Antônio e a nossa irmã Elisa. E eles mandaram esse vídeo, sabe de onde? Do Canadá, da cidade de Vancouver, no Canadá. Eles mandaram e a gente vai assistir. Na sequência, você também vai ver um vídeo da nossa irmã Natália, jovem Natália, que é de Linhares, aqui no estado do Espírito Santo. Vamos assistir. Olá, senhor irmãos, meu nome é Léo. Meu nome é Marco Antônio. Meu nome é Elisa. E nós somos da Igreja de Vancouver do Canadá, do Ministério do Pastor Adonias Guilherme, e queríamos falar hoje sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno, como tem sido uma bênção para revelar a palavra do Senhor nos nossos corações, a doutrina que tem fortalecido as nossas vidas, né, Lili? Aprendemos muito sobre os segredos da palavra de Deus e que a gente é a igreja fiel. Isso, e tem sido uma bênção para a nossa família. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor! A paz do Senhor! Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Natália e pertenço aqui à Igreja do Conceição, Ministério do Pastor Alex Té. Venho aqui por meio deste vídeo testemunhar a grande bênção que tem sido o programa Anunciando o Evangelho Eterno para as nossas vidas e principalmente para o meu lar. Tem sido uma grande bênção e tenho adquirido grandes experiências assistindo o programa. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a família do Léo, a família da Natália, a Natália, né, pela sua participação, pelos vídeos que vocês mandaram. E para você participar, vocês já sabem, é só apontar a câmera para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e aí participar, ou através de texto, ou através de vídeo, você escolhe. E agora eu recebo o pastor Sérgio Souza para a gente conversar sobre o tema do programa de hoje. Pai do Senhor, seja Pai do bem-vindo. Senhor, Josias. Amém, estamos mais uma vez juntos aqui. Mas Sérgio, na última Escola Bíblica Dominical foram respondidas 4 perguntas, né? E essas 4 perguntas, elas foram trabalhadas no seu conteúdo, né, ao longo da vigília, no fim de ano, e que aquilo foi sendo trazido e os irmãos se debruçaram na semana anterior dessas perguntas para responder para a última Escola Bíblica Dominical. E nós vamos aqui comentar cada uma delas nesse tempo que nós temos aqui, para que que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos esse conteúdo. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: para onde o mundo está sendo levado? Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos ao longo do ano passado e preparação para o Trombetas e Festas, e que essa pergunta foi feita numa reunião de pastores. E a expressão que resume uma leitura que nós fazemos do mundo hoje é a expressão caos, né? O mundo vive mergulhado num caos. Por outro lado, eu quero também resgatar uma revelação, né? Foi uma expressão utilizada nos nossos seminários, isso já há alguns anos. O pastor Gideuti usou algumas vezes, de maneira muito enfática nos seminários, que há uma nuvem negra sobre este mundo. Se nós fizermos uma análise sobre diversos aspectos, sobre o aspecto ecológico, sobre o aspecto social ou sociológico, sobre o aspecto da família, né, da estruturação familiar, e sobre diversos aspectos daquilo que são os direitos do povo, né, Laodiceia, né, a última igreja, a gente vê realmente que há uma desconstrução muito rápida
de valores, de princípios, de base sobre a qual a humanidade foi construída ao longo dos milênios de sua existência. E a gente consegue, de fato, perceber essa situação. Considerando a resposta a essa pergunta, para onde o mundo está sendo levado? E a partir desses sinais que se demonstram, né, nessas expressões utilizadas, como é que a gente pode, hoje, nesse momento, e em resposta a essa pergunta, avaliar o contexto no qual nós vivemos e o caminho, uma coisa é o contexto no qual vivemos, outra coisa é o caminho para onde estamos indo. Estamos, quer dizer, o mundo está indo, né? Que o mundo está indo. Nós, como, por enquanto, habitantes dessa realidade aqui. Porque a igreja, ela está no mundo, mas a ele não pertence. Amém. O mundo está passando por tudo que você já mencionou e ele está mergulhado em crises. É um mundo que inverteu os valores mais preciosos, inclusive estabelecidos na própria palavra de Deus. É um mundo que subverteu a fé. E com isso, o que você observa é que parece que as pessoas, as sociedades, de uma forma geral, ou de maneira majoritária, querem com esses movimentos encontrar a felicidade e a paz, só que o resultado é sempre o inverso. Por quê? Porque o mundo se afastou de Deus e se afasta cada vez mais. É um mundo que se entrega à sua própria razão, argumento, religiosidade, ao próprio maligno. É um mundo que está sendo levado para uma crise que só faz aumentar. Então, essa é a situação do mundo hoje. Então, a pergunta é, para onde o mundo está sendo levado? A resposta, se alguém não quer guardar tanta coisa, guarda só uma. O mundo está sendo levado para o caos, expressão que você usou. Muito bem. Eu vou ler um texto que foi utilizado no Trombetas e Festas, para que você também comente, que está no Salmo 2, verso 1, e que diz assim: Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? É uma pergunta, né? E eu queria levantar aqui, porque a palavra amotinar, ela vem da expressão motim, né? É um motim que está acontecendo. E motim é uma subversão, ou seja, é uma postura de desobediência, de rebelião, de desconhecimento de uma autoridade legítima. Isso está no dicionário. Ok. Tá? Então isso é um motim. Há uma autoridade legítima e há uma rebelião contra essa autoridade legítima, sendo que essa rebelião não parte de uma pessoa apenas, mas de um grupo, e por isso motim, né? Se há um motim, ou se há uma amotinação, ou seja, há um movimento, não de uma pessoa só, mas de um grupo, no sentido de se rebelar contra uma autoridade legítima. É maravilhoso no sentido do alcance da revelação, porque você tem essa expressão, né, e a outra expressão, imaginam coisas vãs. Como é que a gente pode considerar essas duas? Primeiramente, esse amotinar fala da rebelião de um homem ou de um mundo que se voltou contra o Criador. Deus estabeleceu, tudo a partir da palavra, é claro, Deus estabeleceu a família de uma forma. O mundo se rebelou contra a família ou o modelo de família que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que Ele é Espírito. E o mundo começou a materializar aquilo que é eminentemente espiritual. A fé é uma fé
também naquilo que vem de cima, naquilo que é de Deus, como firme fundamento, que nós comentamos no último programa, a fé como firme fundamento. O mundo fez a fé também baseada em coisas desta vida, uma fé para alcançar objetivos terrenos, materiais. E por aí você vai. Então, o mundo se rebelou contra Deus. A imaginação do mundo, ou seja, aquilo que se busca, é vão. Por que é vão? Porque é para esta vida, é para a satisfação, me permita, Josias, da carne, do interesse pessoal, do seu egoísmo, daquilo que é pecaminoso. O mundo visualiza tudo dessa forma, ao contrário daquilo que Deus estabeleceu. É interessante porque a gente volta lá para o Éden, é impressionante isso. É isso aí. A gente volta lá para o Éden, a mesma coisa, você tem a ação de Deus, o projeto de Deus, os benefícios de Deus, a vida que Deus tem e tudo aquilo de bom que Ele tem para o homem, e você tem o mal que vai lá e diz o seguinte: olha, se rebela contra Deus e contra o seu projeto, que é a melhor coisa para você. É isso mesmo. E a gente vê o resultado. É o resultado está aí. Você tem alguns milênios de história para provar. Porque nessa ocasião do Éden, a voz da serpente levou o homem a imaginar coisas vãs. Ser igual a Deus. Daí veio a rebelião. Daí veio a rebelião. Vamos lá, 1 João 5,19 diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, isso que gera uma diferença. Esse texto tem dois extremos. Um é, o mundo está no maligno. O mundo se entregou ao maligno. O mundo assumiu a sua própria posição. O homem e a própria religião se enveredaram para essa face aqui. Esse é um extremo. Qual é o outro? Há um povo que está sendo preservado. Glória a Deus. Há um povo que é de Deus, que se dispôs a ouvir a voz do Senhor, a lhe obedecer, a andar na revelação, a ser governado pelo Espírito Santo. Há um povo que sabe que a sua morada não é aqui, mas que tem uma morada na vida eterna com Deus. Somos de Deus. Aliás, isso é interessante, porque pode e deve gerar em nós, neste momento, uma pergunta: será que eu sou de Deus realmente? Quem é de Deus? É aquele que o ama, que o serve, que o tem como Senhor e Salvador da sua vida e a Ele se dedica de todo o coração. Esse é de Deus e, portanto, não está no maligno. Muito bem. E não tem meio termo. Não. Ou é um ou outro. Ou é uma ou outra coisa. Bom, considerando esse caos, esse direcionamento do mundo para uma situação de crise total e absoluta em todos os aspectos, vem a segunda pergunta, que aí eu quero fazer para você aqui, para você trazer a resposta. Então, de onde virá o socorro? Bem, o socorro, isso tem que ficar muito claro. O socorro que o homem precisa, que você, que eu, a sua família precisa, não vai vir de nenhuma instituição humana. O socorro não virá de uma liderança. Por mais bem intencionada que uma liderança seja, ela não tem o socorro que nós precisamos. O socorro não vai vir da cultura, da riqueza, do poder, da teologia, da filosofia. O socorro não vem de nada disso. O socorro vem do Senhor. Só Ele tem o socorro. A Bíblia diz que é o socorro bem presente no tempo da angústia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. O socorro vem dele. A resposta bíblica está no Salmo 121, verso 2, que diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
É interessante porque esse texto ele dá o direcionamento, ele dá a resposta e ele entrega o currículo. É isso aí. O Senhor, que Senhor? O Senhor que fez os céus, ele só fez o céu e a terra, entendeu? Ele só fez tudo que existe, eu, você, a natureza, o universo. Esse Deus que teve poder para fazer tudo isso está oferecendo o socorro. Amém. Que coisa maravilhosa. Vou ler outro texto da Bíblia, que é muito interessante sobre esse aspecto, também no livro dos Salmos, que está no Salmo 20, versos 7 e 8, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que bênção! Aqui tem uma lista pequena, mas que se abre para aquilo em que não devemos confiar. O texto fala de carros, cavalos, você vai confiar no quê? No quê? Faça menção do nome do Senhor. Confie em Jesus, entregue sua vida a Ele, deposite a sua fé nele. Tudo, viva por Ele, para Ele, viva para a glorificação ao Senhor. Que a cada dia a sua vida esteja aos pés dele. Por quê? Porque nós temos visto, está aqui no texto, muitos que se encurvaram, que se dobraram, que estão prostrados diante dos problemas, diante do seu pecado, do seu eu, da sua razão, da letra, de uma Bíblia que é só letra. Muitas famílias estão caídas, estão acabadas, derrotadas. Agora, nós quem? Aquele que tem o Senhor como o Senhor da sua vida. Esses estão de pé, fazendo menção do nome do Senhor, só nele confiam, só nele encontram a bênção. Glória a Jesus. Para você que está assistindo, só uma observação simples. Eventualmente, se houver alguma dúvida nesse sentido, tenho certeza que a maioria dos irmãos entenderam. Essa expressão carros e cavalos, né, diz respeito a um mecanismo, a um equipamento que era utilizado nas guerras. Né? O carro aqui não é como os nossos carros de hoje. Eram aquelas carruagens, aqueles carros que os soldados utilizavam, e aqueles soldados, inclusive os reis, os generais, eles iam nesses carros porque eram equipamentos que traziam uma proteção maior na guerra. Eles não tinham que fazer um enfrentamento homem a homem como os exércitos tinham que fazer, né, com escudos, espadas e tal. Eles tinham carros altamente preparados, estruturados, protegidos, e quanto melhor, quanto mais valente o cavalo fosse, né, melhor para o enfrentamento. O que quer dizer o seguinte: uns confiam nos recursos, por melhores que sejam, para enfrentar uma batalha, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A gente vê claramente aqui, sem o carro, mas falando do equipamento, né, de Davi e Golias. Golias estava confiado. A Bíblia, é interessante que a Bíblia descreve a armadura de Golias, inclusive o peso da armadura dele. Né? E Davi foi com uma pedra, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Fez menção do Senhor dos Exércitos. Amém. Quem venceu? Né? Davi venceu. Bom, vamos agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta ela está na esteira do seguinte: o mundo em rebelião, o mundo caminhando para o caos, mergulhado em crise, e aquele que tem o socorro. Tá? A pergunta é a seguinte: nesse contexto há uma mensagem, vamos falar dela daqui a pouquinho. Há uma mensagem que está sendo transmitida, mas a pergunta é: quem é o mensageiro? A quem é dado ou dada a missão? A quem é delegada a responsabilidade de trazer a mensagem deste socorro para um mundo em crise? Essa incumbência é da igreja fiel, da noiva mencionada lá em Cantares tantas vezes. A igreja fiel, não estamos aqui fazendo menção a um nome, não. A igreja fiel, que é cheia do Espírito Santo, que tem a revelação, que alcança os mistérios, essa igreja tem a missão de falar
de trazer essa última mensagem, a mensagem que é verdadeira, a mensagem que é necessária para o homem nessa última hora. Só um povo tem essa mensagem: a igreja fiel, cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 2,17, esse texto expressa o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. É uma operação do Espírito Santo no meio de uma igreja para ser usada pelo Senhor, né, através da ação do Espírito Santo. Essa profecia que nos alcançou está cumprida, glórias a Deus, nos nossos dias, no nosso meio, e por isso a nossa preocupação, Josias, agora falando enquanto instituição, a preocupação do presbitério é que haja uma unificação da mensagem, daquilo que é transmitido, porque o Espírito Santo vem e revela, dá uma direção. Todas as igrejas locais estão recebendo o mesmo conteúdo, uma mensagem que é resultado dessa profecia. Então, a igreja cheia do Espírito Santo tem essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 7,55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Esse texto aqui fala sobre a experiência de Estevão, né? Exato. No momento do seu martírio. E que só quem está cheio do Espírito Santo consegue ver aquilo que é um mistério. Os que estavam lá apedrejando e matando Estevão não viram. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele viu além daquilo que estava ao seu redor. É o mistério que o homem tem que alcançar e que alcança pela revelação do Espírito Santo. A mensagem necessária para esta última hora só é alcançada assim. Quem está cheio do Espírito Santo vê além da letra, alcança o que é mais do que o racional, aquilo que vem da eternidade, que Deus separou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a quarta e última pergunta que foi abordada na Escola Bíblica Dominical, que é o que você acabou de introduzir, né? Falando sobre uma igreja que, para pregar uma mensagem, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Então a pergunta é exatamente isso: que mensagem é essa? Qual será essa última mensagem? A última mensagem é, na verdade, um convite ou até um apelo. Arrependei-vos e crede. O homem precisa ter consciência de que ele pecou, como a palavra diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem pecou e está longe de Deus, mas ele é, ou pode ser, se ele quiser, justificado pelo poder do sangue de Jesus, ter acesso à presença de Deus desde que ele se arrependa. Então, a mensagem, essa última mensagem, qual é? Mensagem de arrependimento. Ouvir a voz do Senhor, pedir perdão pelos pecados, se entregar e passar a caminhar, como diz lá na primeira carta de Pedro, em santificação do Espírito Santo. Então, essa é a mensagem, a última mensagem é: arrependei-vos. Muito bem, Atos 2,38, para que você ainda comente, diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essa última mensagem, arrependei-vos, né, ela gera como consequência, né, a morte do velho homem. Exato. Né, e o nascer do novo homem, que é ser batizado em nome de Jesus Cristo, ter os pecados perdoados, o que dá ao homem a condição de entrar na presença de Deus, porque não existe comunhão de luz com trevas. Então, no momento em que somos perdoados nossos pecados, pelo poder do sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo, nós temos acesso à presença do Senhor e para termos efetiva comunhão com Ele.
e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo, o presente, a bênção, né, do Espírito Santo na vida do homem, não tem nada a ver se ele acredita no dom espiritual, se não acredita, né? Independe disso. O homem aos pés do Senhor e que vive o processo de arrependimento, de uma nova vida, ele naturalmente recebe o dom do Espírito Santo. Exatamente. Então, o arrependimento é o primeiro ato. Você tem um encontro com Deus pela fé em Jesus, você se arrepende. Senhor, eu confesso que Jesus é o Senhor. Eu confesso que eu sou pecador. Eu confesso que eu preciso de Deus. Aí você é perdoado. Você declara com sinceridade, você é perdoado. Naturalmente, você vai caminhar para ser uma nova criatura, vai ser batizado nas águas em nome de Jesus, vai receber o dom do Espírito Santo e vai ter o direito, é como um selo que vai te credenciar a viver eternamente com Deus. Glória a Jesus. Bom, a gente já está caminhando para o final do programa, né? Aqui foram trabalhados, né? Tratados aqui os assuntos das 4 perguntas da Escola Bíblica Dominical. E esse é o momento, Sérgio, em que a gente sempre pede ao pastor para trazer uma palavra para os nossos irmãos, para a nossa audiência, aplicando aquilo que nós tratamos aqui. O que nós vimos é um mundo que já está bem definido em sua posição de rebelião a Deus ou contra Deus. Por outro lado, esse mesmo mundo naufraga no caos, nas piores crises, o que, de certa forma, afeta também os servos de Deus que estão neste mundo, apesar de não serem dele. Contudo, a igreja fiel, os servos de Deus, cheios do Espírito Santo, invocam o nome de Jesus e estão alicerçados no socorro único e incomparável que vem do Senhor. Amém. Glória a Jesus. A gente se despede aqui dos irmãos. Sérgio, paz do Senhor, foi um prazer estarmos juntos mais uma vez. Amém. Pai de São Josias e a todos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse lá no início, hoje nós estamos fazendo um programa um pouco diferente. Eu recebi o pastor Sérgio Souza há poucos instantes, conversamos aqui, você viu, acompanhou. E agora nós vamos trazer as participações dos irmãos na forma de comentários sobre o que nós abordamos hoje no programa. Como é que funciona? Você está vendo que apareceu novamente um QR Code na tela. Esse QR Code que apareceu na tela, que é diferente daquele primeiro lá do início do programa, esse agora é para você saber qual o tema do programa da semana que vem. E para você, ao abrir o WhatsApp, aponta a câmera do celular, vai abrir o WhatsApp ali. Na hora que você abrir, você vai ver que tem um texto escrito ali. Esse texto é uma questão que nós estamos te propondo. Quando você abrir, vira esse texto. Esse texto é na forma de uma pergunta, de uma questão. Você, ao responder a pergunta, você responde ali no WhatsApp, manda para a gente. O que vai acontecer? Nós vamos receber toda a listagem com todas as participações, vamos ler tudo e vamos, 2 coisas. Uma, escolher algumas para trazer na próxima semana. E outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos identificar ali quais são as dúvidas, se eventualmente alguns irmãos acertaram num ponto ou não foram muito precisos no outro ponto. Então a gente fortalece, valoriza aquilo que for mais necessário. Ou seja, você nos ajuda a fazer o programa da semana que vem. E na semana passada, vários irmãos fizeram esse procedimento. Então vamos trazer aqui algumas participações, alguns comentários dos irmãos. O primeiro vem daqui de Vitória, no estado do Espírito Santo, daqui da capital do estado, que vem de Beth Rosa, da irmã Beth Rosa. E a irmã Beth, falando sobre aquilo que tratamos no programa de hoje, diz assim: a última mensagem será de arrependimento, é o que está em Atos capítulo 2, verso 38, mostrando que o desejo do Senhor Jesus é que o homem se arrependa dos seus pecados, ou seja, ele saia das trevas e venha para a sua maravilhosa luz, que é a revelação, trazendo assim salvação para as nossas almas. Obrigado, Beth, pela sua participação. Também tivemos a participação de Luiz Gustavo, de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, capital do estado, e diz o seguinte: a última mensagem será a primeira pregada por Pedro no Pentecostes, que é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados
e recebereis o dom do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 2, verso 38. É o que escreve o Luiz Gustavo de Belo Horizonte. Obrigado, Luiz Gustavo, também pela sua participação. Muito bem, para o próximo programa, está aí o QR Code, você vê na tela, você aponta o seu celular, câmera do seu celular, né? Abre a câmera de fotografia, seu celular aponta para o QR Code, vai aparecer ali ele vai ser contornado perguntando se você quer abrir o aplicativo, você autoriza, né? Abre o aplicativo, é o WhatsApp, você já vai ficar sabendo qual o tema para a próxima semana. Nós estamos agora indo para o final, né? Vamos encerrar o programa agora. Antes, porém, eu quero lembrar você de curtir esse conteúdo, que se você está assistindo no YouTube, compartilhar o conteúdo, você evangeliza fazendo isso, colocar um comentário lá, participar com a gente, é uma bênção. Isso também ajuda o canal, isso fortalece o canal, faz com que as pessoas, a plataforma ofereça esse canal. Nós estamos aí com mais de 1.100.000, 1.150.000 até agora de inscritos. Vamos aumentar, continuamos aí nessa jornada para aumentar a quantidade de inscritos no canal. Você pode continuar esse trabalho, que é muito interessante. E você que está nos assistindo pelo canal 126, comente com outras pessoas que você conhece dessa programação especial da Igreja Cristã Maranata, tá bom? Do canal da TV Manaim. Uma boa semana para você, um bom final de semana, enfim, continue com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.